E já vamos pro mano a mano aqui, né? Já vamos pro mano a mano aqui? Cicutar, clássico carioca que acontece no final de semana pelo Brasileirão, Flamengo e Botafogo. Dois bons times dos últimos anos, das últimas temporadas, ganhando o Brasileiro, ganhando o Libertadores. Enfim, É que horas amanhã? 4 horas esse jogo? Pra ver 6 e nesse meia. Brasileirão, neste momento, quem leva melhor. Lá vem dor de cabeça, né? Vamos começar, ô Vitor Sérgio, com os goleiros, Rossi ou John? Aí, olha ele aí. Olha ele aí. Mano, aqui eu vou ser esculachado lá no... Vou ser esculachado no chat, vou ser esculachado no canal de cortes, todo mundo vai me xingar. Sim, eu sei que você já tá coçando o dedo pra digitar aí, pô, lá vai o Renato, votar em jogador do Botafogo, mas o meu voto é no John e poucas. Rossi. Que é isso, hein? Chegou o momento. Chegou É, o momento. Rossi ou John? Acho que no momento, pra ser justo, o Rossi, né, estabilizou, tem feito alguns grandes jogos até. Nossa Senhora. Grandes jogos. Eu acho que Que diz nos muito últimos... mais sobre no o Flamengo brasileiro, que sobre no ele. brasileiro ele é o segundo melhor jogador do Flamengo, só perde pro Arrascaeta. Perfeito. E por sinal, que início brasileiro, viu, do Arrasca. Arraisca. É, Rossi. Reclama aí agora, você. Tá aí. Reclama, fala do Rossi agora. E sempre lembrando, quem vota aqui Eu? sou eu. Você dá ataque daí, não vai mudar meu voto. Eu vou continuar votando enquanto eu achar que deva. Só isso. Como agora achei Mas que eles deva. agora estão achando que a gente votou no Rossi por causa do instrumento de Não, saco. Pressão, não, pressão, pior que não. pressão. Pior que não. Definitivamente não. É o Wesley ou o Vitinho? Foi essa a grande pressão da Murilo? nossa vida, foi um Rossi Aí não tem como. Aí, filho. no Mano a Wesley. Mano, ele tá com a vida mole, né? Tá mesmo. Pelo amor de Deus. Wesley ou Vitinho? Não temos do que reclamar. Assim, é que o momento o Wesley caiu nos últimos, sei lá, o último mês do Wesley é um pouco Não precisa estar no melhor momento pra ganhar. complicado, né? Pegar os últimos 5 jogos dele aí, uns 4 ele não jogou muita coisa não. Mas mesmo assim o Wesley, eu acho que em comparação ao Vitinho, ele tem bem mais gordura. E foi o melhor lateral direito do Brasil na temporada passada. E neste momento ainda é um selecionável, né? Tô curioso para ver o que o Ancelotti vai fazer, mas... A gente tá curioso pra ver o que o Ancelotti vai fazer em tudo, no caso. Mas mais ou menos, tem umas coisas que eu acho que é mais tranquilo. Mas Deve na ter lateral, gente, eu estou bem na dúvida. Deve ter gente, inclusive, esperando, curioso para saber o que o Ancelotti vai fazer em termos de moradia. Se ele vai Isso. morar aqui ou ali, né? Não, já teve Tudo é ele curiosidade. tem muita cara do Leblon, né, o Ancelotti. Numa Será? cafeteria, porra, absurdo. É, Andando o no final de Ancelotti não tem a tarde. pegada de... Eu acho que, mano, eu acho que o Ancelotti ele vai meter uma mansão lá em Teresópolis, do lado da Granja Comari. Pô, ficar lá tranquilão, friozinho, né? Já tá adaptado. Pô, estrutura, colocar a família toda lá. Aí vai ali, pô, na granja, treininho, seleção, pá, tranquilidade. De barra, não. Mas eu acho que ele vai morar na Barra. Vai. Pô, mas aí deram o brief errado aí pro Ancelotti. Não, gente, mas é porque provavelmente ele queira um condomínio todo Que isso? luxuoso, nananá. Pô, Isso não tem na Zona o Sul, no Ancelotti geral, tem do Rio a que eu cara lembre. da Lagoa Rodrigo de Freitas. Perfeito. Pelo amor de Deus, ele e a Bom mulher lugar. dele andando de manhã ali, 8 da manhã de bike. Coisa Se a mulher fantástica. dele vier, né? Se a Não sei. mulher dele vier. Bom lugar, Eu tô mas... curioso. Vai sim, o Ancelotti vai ficar dando... olhando na Rodrigo de Freitas, vai. também longe da Barra, que é o trabalho dele. Não dá. Ah, mas é tranquilo. O Não. horário é contra fluxo, o horário de trabalho dele. Ele pode fazer home office também, né? Isso aí. É... O VS, Wesley ou Tô curioso Vitinho? pra ver o Ancelotti no Altas Horas, né? Eu Vai vi ser isso. maravilhoso. Vai morar na Barra, pô. Vai morar na Barra. Vai morar na Barra. Vai pegar esses condomínio Pica das Galáxias aí, que, pô, tu não precisa sair do condomínio pra nada. Quando tiver aqui pra Teresópolis, helicóptero, já foi, já tá lá. Morar na Barra. Cara, eu acho que o Ancelotti, ó, o Wesley deu uma caída assim do nível fantástico que ele tava. Mas o. Vocês já pararam pra pensar no Paraná lhe abraça por Isso que Ancelotti? eu pensei nisso hoje. Agora, nesse momento. Alguém falar pra ele, cara, quando chegar o seu Osiris, que é um amor de pessoa, cara, o seu Osiris, tive com ele na Copa, que pessoa fenomenal. Todo mundo trata todo mundo muito bem, todo mundo trata o seu Osiris muito bem também. Mas eu fiquei imaginando alguém brifar o Ancelotti e falar, ó, vai vir o seu Osiris, gente boa, mas ele vai falar pro senhor Paraná lhe E a abraça. tradução disso? Ué, o Paraná lhe abraça. Italiano. Não, mas Não é sei como eu- maravilhoso, É que pô. eu acho que o Ancelotti não precisa de tradução pra quase nada de português, Também sabia? acho. Pode E ser. tanto que ele já tem com o brasileiro, já deve falar, Vai no Eu Portunhol também ali. acho que ele vai ser vizinho do Cazé, porque, claro, né, ele já tem essa proximidade com os jogadores do Real. O Vini Júnior tem a casa ali na frente da do Cazé também. O Ancelotti deve se jogar nesse bolo aí, pô. Aí vai ficar um do lado do outro. Lancelotti e Ancelotti. Um do lado do outro, abraçado. O espanhol dele já é quase italiano e a gente entende. E eu tô curioso pra ver a japonesinha também. Ancelotti aqui, mano, vai ser maravilhoso demais. Ele não vai entender Aqui nada. o Mi, né? É.
Wesley ou Vitinho? Então, eu acho que o Wesley caiu um pouco de produção do nível que ele estava, mas acho que ele ainda é melhor que se eu tivesse uma vaga só, ainda confiaria no Wesley, o Vitinho, que também está subindo de produção, fez gol recentemente, mas eu ainda iria de Wesley. Léo Ortiz ou Jair Vez? O Jair tá bem também, mas eu vou de Léo Ortiz, que hoje é um dos principais, se não o principal zagueiro brasileiro em atividade aqui, né? Você vai com o Léo Ortiz também? Léo Ortiz, e ele eu acho que um que fica em uma situação um pouco periclitante ali com a chegada do Carleto. Para a seleção. De não ser observado? Ou de ser observado. Então você acha que vai ter menos gente sendo chamada do futebol brasileiro pelo Carleto? Eu acho que tem uns ali, acho que Gerson, Wesley, essas posições que são carentes, e o Gerson hoje é um titular. Como é que ficou a votação? Acho que um que... 2 é o Léo Ortiz. Porque, tipo assim, mano, como é que eu vou explicar isso? Tipo, o Jair, pra mim, ele tem potencial pra mim, o Botafogo acertou na contratação e ele é pica. Só que eu acho que hoje, é muito difícil tu ganhar o Léo Ortiz, entendeu? Não é pelo Jair em si, é pelo confronto que ele pegou. Fica uma situação entendeu? Um pouco periclitante ali com a chegada do O Léo Ortiz é Carleto. absurdo. Para a seleção. De não ser observado? Ou de ser observado. Então você acha que vai ter menos gente sendo chamada do futebol brasileiro pelo Carleto? Eu acho que tem uns ali, acho que Gerson, Wesley, essas posições que são carentes, e o Gerson hoje é um titular, tem um relatório que vai ser entregue ao Ancelotti, é muito bom do Gerson. O do Wesley acho que é bom também. O do Léo Ortiz, ele não entrou bem quando teve a chance, e eu acho que é um lugar muito concorrido com os zagueiros europeus, brasileiros que atuam lá, muito bons. Ainda mais que daqui para lá vai ter a recuperação do Militão, daqui a pouco volta o Gabriel Magalhães, Marquinhos, esses três imagino que sejam garantidos. E tem um monte lá também na frente, eu acho que o Léo Ortiz pode se preocupar. Boa, Léo Pereira ou David Ricardo? Léo Pereira. Ai. Léo Pereira? Léo? O Barbosa tá machucado, né? E acho que se fosse com o Barbosa, eu votaria no Barbosa. Eu também. Com o David Ricardo, eu vou de Léo Pereira. Léo Pereira. Alex Telles ou... Até agora eu só botei diferente no gol, acho, né? Esse embate aqui é muito pica, mano. Os dois estão muito bem servidos da posição, mano. O Alex Telles é muito bom, o Alexandre é muito bom também, mano. Vou votar no Alexandre aqui, mas o Alex Telles é um jogador que me agrada, tá? Me agrada. Alexandre. Boa briga. Boa briga, né? Talvez dois que estejam felizes com a chegada do Ancelotti, né? Porque a lateral esquerda não tem dono. E os dois, pela bagagem europeia, apesar de estarem aqui, o Ancelotti com certeza conhece. Eu acho que Carlos Augusto é um que pode voltar a ser bem observado. Mas nessa daí o Alex Telles, meio instável em 2024, fez um golaço contra quem? Contra o Inter. Mas teve golaço também no jogo. Eu iria de Alexandre. Acho mais jogador. E você acha o Alexandre mais jogador ainda que o Carlos Augusto? O Carlos Augusto? Pensando em convocação? Não sei. Tá. Acho que eu iria de Carlos Augusto. Tá. Apesar de eu achar o Alexandre mais habilidoso, talvez, mas acho que o Carlos Augusto vive uma fase competitiva mais forte. Alexandre ou Alex Telles? Pois o Alex Telles eu acho que chegou bem no ano passado, se adaptou muito rápido nesse retorno, foi bem importante nas conquistas do Botafogo. Olhando para agora, para o momento e para a questão de equilíbrio, que eu acho que oscila menos, eu vou de Alexandre. Mas eu acho o Alex Telles mais talentoso, talvez. Com a bola, né? Mas no geral, o Alexandre acho que cumpre melhor as funções. E você convocaria quem? Carlos Augusto ou Alexandre? Eu convocaria os dois e deixaria o Alex Telles fora. Fora. Eu iria de Carlos Augusto e Alexandre. Eu acho que pode. Bem. E o Carlos Augusto se mostrou uma 5x0 o Flamengo aqui, cara. ótima opção de marcação. Pior também, que na minha né? votação tá 4x1, né? É uma disputa boa com o Di Marco lá na Inter. Muito que bem. Não duvido, inclusive, que o Carlos Augusto, de repente, pinte titular na final, não. Aí eu já acho mais difícil. Acho que ele pode entrar no jogo, mas acho que não vai ser titular. Everton Araújo ou Gregory? Aí é Gregory, né? Gregory. Aí acho que não tem muito ponto de correr. O Everton Araújo tem momentos bons, mas nem é um titular contra um dos, talvez, volantes mais dinâmicos aí que a gente tem no futebol brasileiro. Minha conta agora foi pra 4x2. Né? Joga bola. Ave Maria, Gregory, que é isso. Gosto muito. Então, Gregory vem titular do Botafogo, é o primeiro que toma a volta no Botafogo. De La Cruz ou Marlon Freitas? Pô, não pode ficar puto comigo, Marlon Freitas. Mas o De La Cruz, ele, é mais habilidoso. Mano, pra mim o Marlon Freitas, se você for olhar a nível de... como posso explicar? Multifunção,
tá ligado? O cara faz absolutamente tudo nesse time do Botafogo, desde as assistências a, pô, marcação mais incisiva assim. Não que o De La Cruz não tenha essa capacidade, mas, pô, eu acho o Marlon Freitas mais viril, mais regular. Meu voto é no Marlon Freitas. Eu sei que o De La Cruz tem 1 bilhão de vezes mais nome que ele, mas o meu voto é no Marlon Freitas. E nesse aqui, tipo, falando sério com vocês, eu nem fico, tipo assim, muito confuso pra votar, não. Eu voto tranquilo. Voto tranquilo no Marlon Freitas. Quero ver. Cara, o De La Cruz, eu acho ele mais jogador. Mas eu acho que o momento do Marlon Freitas é melhor. Eu acho o De La Cruz mais jogador, mas o Marlon Freitas, e vem de 2 lançamentos maravilhosos. Acho que Marlon Freitas é um jogador muito importante e impacta muito, como eu acho que o De La Cruz. Não é um momento só, pô. O momento do Marlon Freitas. Desde que o De La Cruz chegou ao Flamengo, o Marlon Freitas joga mais bola que ele, pô. Ainda não impactou no Flamengo. Eu vou de Marlon Freitas. E aí, Morfigote? Eu acho o Marlon Freitas mais imprescindível ao Botafogo do que o De La Cruz é pro Flamengo. São jogadores de características diferentes, né? Um é um condutor de bola, um cara que preenche muito o meio ali e tal. O Marlon Freitas é um passador, pra mim, melhor que o De La Cruz. Talvez um coordenador de meio campo melhor do que o De La Cruz. O De La Cruz é um operário. E eu acho que aqui a gente deturpou muito o que seria o De La Cruz. Eu não sei se o torcedor do Flamengo esperou um cara que ia atacar a área toda hora, que ia meter gol. Não, o De La Cruz não é esse jogador aí. E acho, inclusive, que assim, atingiu o teto dele, cara, no Flamengo. Não sei se vai ser muito mais do que isso, não. Talvez, no geral, eu ache ele mais jogador que o Marlon Freitas, mas no momento eu acho que o Marlon é mais importante pro Botafogo do que o De La Cruz é pro Flamengo. Obrigado. Aqui, né, Arrascaeta ou chefinho. Aqui é F já filho. Aí, como Arrascaeta, acho que nesse momento não vai perder pra ninguém. É o melhor jogador do futebol brasileiro? Eu acho que ele é no futebol brasileiro, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e talvez seja o melhor jogador, o momento é dele, aí o Power Ranking. Ele tá absurdo, pô, decidindo quase todos os jogos. Ó, o Formiga citando o Power Ranking, mano. Impressionante. Você diria que ele é o melhor jogador do futebol, atuando no futebol brasileiro? Acho que tá nessa No início brasileiro, tá né? nesse debate aí. Tá nesse debate. Até porque o Palmeiras, que é o líder, tem muitos jogadores se destacando, mas acho que não tem nenhum nome só, né? Você tem o Estevão bem, você tem Felipe Anderson crescendo, você tem, enfim, e Vitor Roque crescendo. Mas eu acho que é isso, né? Até não à toa é líder de gols e é um dos principais de assistência. Então vence o Jefinho, né? Acho que nem a mãe do Jefinho votaria no Jefinho. Não precisa falar isso também. A mãe do Jefinho votaria no Jefinho. Talvez se não tivesse na frente dele, não votaria. Não tem a mínima necessidade de falar esse bagulho também. O cara tá lá trabalhando, treinando todo dia, compromissado, pelo amor de Deus. Mãe volta. Minha mãe acha que eu sou um cara lindo e o melhor comentarista do Brasil, então... Michael Obrigado. ou Cuiabana? Michael Cuiabano, cara... Pô, mano, eu gosto do Misha, mas eu vou votar no Cuiabano, mano. Eu acho que o Misha vem jogando algo, pô, até irritante pro cara que vê o jogo. Pô, o Cuiabano, desde que chegou ao Botafogo, eu acho que ele cumpre muito bem ali a tua função. Aliás, às vezes até bem melhor do que se esperava. Pô, vou votar no Cuiabano. Assim, Nunca imaginei. Eu tenho muitas ressalvas ao Michael, né? Acho que até foi importante ali no jogo passado contra o Bahia, mas, enfim... Agora, o Michael é da posição, o Cuiabano tá jogando numa outra faixa. Eu vou votar no Michael porque prevalecendo aí, porque ele é da posição e normalmente quando alguém tá improvisado ou fora da posição, eu voto em quem é coisa, mas Ou da posição. Não gosto muito não. Se eu pudesse, eu não votaria nesse duelo. Não faça aí. Não votaria. Não. O Cuiabano vem de um belo gol contra o Inter. Alguns, né? Ele fez 2, né? Ele fez o gol da vitória lá contra o Carabobo e fez o gol... Já fez vários golaços Contra o dele Inter, também. um Ele tá virando meio o xodozinho da torcida, acho até que tá cumprindo bem o papel ali e Tá tal. muito bem, pô. Cara, assim, eu entendo que é uma improvisação. O Cuiabano, inclusive, tem uma lenda de que ele marca mal, eu não acho que seja verdade. No ano passado ele fez bons jogos defensivos, inclusive contra o Palmeiras. Ele teve duelos muito bons com o Estevão ali, levando a melhor várias vezes, tendo cobertura, né, do Barbosa ali em vários momentos. Cara, eu vou votar no Cuiabano. Falando de momento, executando o que ele tem pra fazer, eu acho que nesse momento tem menos ressalvas a ele do que ao Michael. Eu vou decidir pelo Michael aqui. Eu acho que o Michael é mais desequilibrante que o... Acho que nesse momento ele tem Cuiabano. desequilibrado a paciência do torcedor do Flamengo. Mas também para 8 e para 80, né? A paciência, ela é perdida muito rapidamente pelo torcedor. E também é recuperada com É recuperada com um gol, é isso. Um clássico, então...
Lembrando que a gente tá gravando aqui esse programa antes do Flamengo entrar em campo. E o Botafogo também. Pela Liberta, tá? Então, daqui a pouco alguém se machuca. Teve algum programa aí que a gente gravou esses dias que o cara se machucou no dia que a gente tava gravando. A notícia saiu de tarde, eu acho, no dia que a gente tava gravando. Então, Lembrando só que pra alertar a todos. Esse clássico pode ser com os 2 eliminados da Libertadores, né? O que seria uma coisa meio broxante, né? O Flamengo, matematicamente, também? Sim. Sim. Se perder? Se o Flamengo perder, tá fora. Bueno. Luiz Araújo ou Arthur, Formiguito? Cara, Mano, eu vou votar no Luiz Araújo, mas o Arthur tá se encontrando, tá? O Arthur tá jogando bola. O Arthur tava demorando pra engrenar, tava irritando até alguns torcedores do Botafogo, mas ele começou a jogar bola, igual que o outro, né? Mas eu acho que toda vez que entra, o Luiz Araújo eu acho ele um jogador mais constante que o Arthur. E talvez melhor, no geral mesmo. Então é Luiz Araújo. Luiz Araújo. Você, Vitor Sérgio? O Arthur vem melhorando, né? Um jogador que demorou um pouquinho, mas acho que ainda, se eu tivesse uma vaga só, eu escalaria o Luiz Araújo, que toda vez que entra também produz bastante, não é titular ali por uma questão, talvez... Pra eles tá 8-2, pra mim tá 6-4, né? Na minha conta. De pensamento do que quer o Felipe Luiz, mas eu, se tivesse uma vaga só, escalaria Luiz Araújo. Luiz Araújo. Vamos ver aqui, Pedro ou Igor Jesus? Eu acho. Mano, o Igor Jesus pica de cachorro. Mas o Pedro, se ele tá no embate ali, na minha visão, na minha humilde opinião, não tem como votar em outro, mano. Pedro é insanidade. Jogador habilidoso, sabe driblar, finalizando, dispensa apresentação, cabeceia bem, sabe fazer um pivô. Forte, alto. Não que o Igor Jesus não tenha essas características, mas eu acho que o Pedro é uma prateleira muito absurda. Acho que no geral não tem muita briga, mas de repente no momento. Eu acho os dois muito bom para aquilo que se propõe, né? Sim. O Igor Jesus é um cara que gera jogo o tempo todo no Botafogo, às vezes até mais do que o time consegue acompanhar. Sofre um pouquinho por causa disso. Viveu uma seca de gols absurda aí recentemente, agora até tem 10 gols nos últimos 4 gols nos últimos 10 jogos. Mas se eu tivesse uma vaga só, escalaria o Pedro, mesmo o Pedro ainda voltando aos poucos, né? Escalaria o Pedro, porque pra mim é mais jogador. Vai com o Pedro também? Tem o pé lá, né? Cara, um dia a gente vai ter que fazer isso. Pra eles ficou 9-2 Flamengo. Pra mim ficou 7-4. Mas com uma vitória do Flamengo no mano a mano também. Agora, lembrando, né? Essa avaliação aqui é uma avaliação de fatores individuais. O jogo coloca na balança também o fator coletivo. Eu não acho que o Flamengo vai ter vida fácil, não. Primeiro que é clássico, né? Então eu já parto da premissa que eu não espero o jogo fácil. Mas eu ficaria surpreso se o Flamengo ganhasse esse jogo. Zero. Se o Flamengo ganhasse, não. Se o Botafogo ganhasse esse jogo. Zero, eu ficaria surpreso. O Flamengo já chega como favorito, né? Imagino que as casas de apostas coloquem ali uma odd pro Flamengo mais baixa que a do Botafogo já de cara. Mas, volto a dizer, eu não ficaria surpreso se o Botafogo ganhasse. Dividir as prateleiras de gênio, craque. Não, se for fazer, eu não vou fazer, tá? Não vou entrar na maluquice do Formiga, não. Bota só ele. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não, meu amigo. Eu fui provocado e só fiz responder. Entendi. Não mas é porque realmente... bom, enfim, não vou nem falar. Felipe Luiz ou Renato Paiva? Poupa tempo pra mim. Pra você também? Pra mim também. Não é poupa tempo, mas porque eu acho que o Felipe Luiz tem muitas coisas a melhorar, mas o voto é o Renato também. Renato, é que um tem muito a melhorar. Porque ele, com as dores do crescimento na profissão, o outro tem que melhorar, talvez... Um tem muito a experienciar. Exatamente. Um tem muitos a aprender e o outro tem muito a melhorar. Se eu tivesse só eu iria de... De repente esse seja um bom ponto, inclusive, no voto, né? Um tem a aprender, o outro tem a melhorar. Que são coisas distintas neste caso. 9-2 pro Flamengo. Olha aí, agora 10-2 contando o treinador. Eu não acho que seja essa disparidade toda. Não é mesmo? Só Gregory e Marlon Freitas venceram. Volto a dizer, não dá pra confundir. Eu acho que o Flamengo é melhor, eu acho que o Flamengo tem um elenco melhor, eu acho que o Flamengo tem um treinador melhor, mas eu não acho que seja confronto pra isso aqui. Entendeu? 10-2, mano. Sei lá, cara. Eu acho que 10-2 é um cenário hoje pra
Inter e Mirassol, tá ligado? Que é um jogo que a gente vai ter amanhã. Ah, Renato, mas aí o Mirassol pode meter 3-0. Pode, o Campeonato Brasileiro tudo pode acontecer. Eu só tô falando que eu não acho que o Flamengo e Botafogo seja um jogo hoje pra essa disparidade aqui, mano. Do lado do Botafogo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Gregory, Marlon Freitas, Arrascaeta, Michael, Luiz Araújo, Pedro, treinados Escalaram o Flamengo por Felipe Luiz. Isso diz quanto vai ser o jogo? Não diz. Quem sabe diga. Não sei. Vamos esperar o jogo acontecer e depois vocês voltam aqui nos Geralmente comentários. 9-2 não termina bem, não. Pra quem ganhou, né? Mentira! Geralmente... Já teve um 9-2 que virou 8-2. Que virou 8-2. Não teve, mas é que a gente se apega... Pô, eu fiz hoje lá um negócio da Betano. Eu tava vendo, tem um negócio que é tipo assim, você, de graça, né? Eu acho que é bolão Betano. Não sei se é Betano ou Superbet, mas é tipo assim, um bolão que você coloca quem vai ganhar ou se o jogo vai ser empate. E aí, claro, né? Como o bagulho é de graça, você tem que amassar pra se dar bem. Mas aí, se você tiver, eu acho que 7 acertos, você ganha... Deixa eu ver. 7 acertos, você ganha 10 rodadas grátis de um jogo lá. Aí 8 acertos, tu ganha R$250 de aposta grátis. 9 acertos, tu ganha R$500 de aposta grátis. 10 acertos, tu ganha prêmio de R$1.000 em dinheiro. E não tem fofoca, acertou, pagou. Tipo assim, eu preciso que o São Paulo ganhe esse jogo de agora. Porque se ganhar esse jogo de agora, eu já vou ter acertado os 3 de hoje, tá ligado? Se ganhar o jogo de agora, eu vou ter acertado os 3 de hoje, entendeu?